Bom, gente, para você que não me conhece, meu nome é Bruna Moreira. Sinta-se muito bem-vindo a este canal. Bom, estou hoje em um cenário diferente, de novo. Desta vez essa cama não é a minha, é da minha mãe, que aqui em cima, minha mãe mora na parte mais alta da casa aqui, e o som fica, ó, uma belezinha. Então estamos aqui. Bom, eu não sei se você que está me assistindo conseguiu ver o clipe da música História da Isadora Pompeu. É uma música maravilhosa que eu vou usar aqui com ministração de dança no final desse vídeo. Essa música, principalmente o clipe, me trouxe um flashback na minha memória, assim, logo que eu vi o teaser só, de momentos que eu passei, principalmente no ano passado, em que eu recorri a esse socorro de Deus. Eu me senti conduzida pelo Espírito Santo a compartilhar uma palavra de esperança ao seu coração através dessa minha experiência, através dessa ministração de dança também. Deus tem me conduzido nos últimos tempos a não viver com base no que eu sinto. É uma coisa muito difícil, gente. Acho que a gente é muito emocional. Infelizmente, na maioria das circunstâncias, nós somos conduzidos pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. E isso nem sempre nos leva na direção certa, né? E Deus tem me ensinado isso nos últimos tempos. E eu acho que em 2020, acho que é o ápice dessa graduação na minha vida. Eu acho que não vai ser tão simples, né? Mas eu tô começando a compreender e é essa compreensão que eu vim trazer aqui para você. Lá em Isaías 61, existe uma grande promessa, existe o dia do Senhor. E eu vejo esse dia do Senhor como algo que, a partir do momento que você recebe Jesus, você toma posse disso e você passa a propagar essa promessa através da sua própria vida. E é isso que eu vim fazer aqui hoje. Vamos lá. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eu li aqui até o verso 3, mas eu te aconselho a ler todo Isaías 61 e tomar posse dessas palavras para a sua vida também. E lá em Lucas, no capítulo 4, versos do 14 ao 30, fala sobre um momento delicado no ministério de Jesus, logo no início. E é algo que me traz esse fundamento do que eu quero falar para você hoje. Do exemplo de Jesus para as nossas vidas. Se Jesus ele fosse conduzido pelas emoções, pelos sentimentos dele, talvez o ministério dele tivesse se encerrado ali, naquele momento em que ele foi rejeitado pelos seus. Ele estava na sinagoga e ele leu essa mesma passagem e anunciou que aquela promessa estava diante deles. Ele era a promessa da verdade. E a única coisa que aquelas pessoas viram era o filho de José. Mas esse não é o filho de José? Quem ele está pensando que é? E naquele momento ele foi rejeitado pelos seus. Eles não viram nele a possibilidade de ser o Messias que eles aguardavam. E então ele foi escorraçado, literalmente, levado à beira de um precipício, onde eles desejavam lançar ele precipício abaixo, acabar, matar Jesus naquele momento. Mas ele conseguiu sair dali e foi embora. E ele deixou bem claro, antes deste fatídico momento, que nenhum profeta era bem visto entre os seus. Que foi assim com Elias, foi assim com outros e assim seria com ele também. E foi o que aconteceu. E o que eu aprendo de Jesus ali? Ele poderia ter
sido abalado emocionalmente por aquilo, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era para Deus, que ele era amado por Deus, que ele era filho de Deus e que existia um grande propósito a ser executado por ele, através da vida dele. Ele tinha convicção disso, e isso foi o suficiente para que as emoções daquele momento de rejeição não o dominassem, não fizessem com que aquele momento se sobressaísse ao propósito de Deus para a vida dele. E eu tenho tentado, e eu quero te estimular a fazer isso também, a tomar este exemplo para você. É muito difícil a gente passar por momentos em que as nossas emoções estão em desequilíbrio e as nossas emoções geram sensações que nos deixam confusos, mas existe um socorro e Jesus sabia disso. Jesus passava muito tempo na presença do Pai. Ele ia para um lugar reservado e tinha o seu momento a sós ali em oração, e era ali que ele era fortalecido. Ele nos ensinou o valor de ser racional e não emocional. Certa vez ele disse aos discípulos que a comida dele, o que sustentava ele, era fazer a vontade do Pai. Ele tinha convicção do propósito. E mais do que isso, ele sabia que não seria algo fácil, ele sabia que não ia ser algo agradável o tempo todo. Ele teve uma certa fama, as pessoas foram ao encontro dele, multidões estiveram ali ao encontro dele. Mas essas mesmas multidões, ele sabia que ali para frente iriam condená-lo à morte. Por muito tempo nós fomos enganados a buscar a presença de Deus e ter como fundamento as sensações que isso podia nos proporcionar, o arrepio, a emoção e tudo mais. E isso é uma grande mentira. Nós não podemos buscar a Deus pelo que nós queremos sentir, por um bem-estar passageiro. Nós temos que buscar a Deus porque nele existe um propósito que vai dar sentido total à nossa existência. Nós encontramos a vida, a verdade e a plenitude que nós buscamos neste mundo. A Bíblia deixa bem claro que o nosso coração pode nos conduzir ao erro. Jesus, no jardim do Getsemane, não escondeu isso de Deus. Quando disse ali: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade. Ou seja, a vontade de Jesus ali era que o Pai o livrasse daquilo que estava por vir. Jesus sofreu tanta angústia naquele momento que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E a angústia dele era tanta que o Pai enviou um anjo para que o consolasse. E eu quero que você entenda que o seu momento de angústia é visto com valor por Deus. Quando você se prostra ali diante de Deus, às vezes você pode não ver anjos, você pode não ter uma sensação ali naquele momento e simplesmente derramar suas lágrimas e achar que aquilo foi só um momento ali e você estava falando sozinho. Nós não podemos ver os nossos momentos de oração como um simples momento de confissão de pecados, de falar das nossas angústias e ter alguém ali para quem nós podemos revelar o nosso coração. A sua oração é uma ação. E quando você promove essa ação, nós sabemos que toda ação gera uma reação. E a reação que isso efetiva no mundo espiritual vai mover sobre a sua vida um caminho, vai mover uma estratégia de Deus para que você supere esse momento de angústia. Eu tive uma experiência o ano passado, eu nem cheguei a comentar com o meu pastor. Nós tivemos um culto em que ele trouxe a tradução de Efatá, que Jesus disse Efatá, que os ouvidos fossem abertos. E meu pastor trouxe essa promoção, que seus olhos sejam abertos, seus ouvidos sejam abertos para que você veja e sinta o mundo espiritual, sinta o que está acontecendo em seu favor. Passaram-se algumas semanas, o mês de dezembro para mim foi o mês mais intenso no que diz respeito à batalha espiritual. Eu recebi visitas na minha casa muito importantes que estavam em batalha e eu entrei em batalha com eles e por eles.
E teve um certo dia, minha visita estava dormindo lá na sala.